Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, igreja? Você acredita na palavra de Deus? Você crê que aquilo que Jesus nos revelou realmente é a verdade? E que as palavras do Senhor Jesus representam a nossa segurança, tanto nesta vida, como até na outra vida? Amém? Você crê em tudo isso? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Quando você aplaude a palavra de Deus, você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Em João capítulo 1, verso 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus tem escrito na sua coxa a seguinte frase: a palavra de Deus. O nome do Senhor Jesus é a palavra de Deus. Então quando você aplaude a palavra, você está aplaudindo o Senhor Jesus. Aplaude mais ainda e diga: glória ao teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Isso, aplaude, 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 glorifica e aplaude mais ainda. Senhor Deus e Pai, unge agora os nossos lábios para pregarem a tua palavra. E que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós. Abre os ouvidos para ouvir e os corações para receberem. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Jesus descreve aqui dois tipos de pessoas, e pode ter certeza que só existem realmente esses dois tipos: os prudentes e os insensatos. E Jesus disse que o prudente é aquele que ouve a palavra, e o insensato é aquele que ouve, mas não pratica. Quer dizer que não é só a questão de ouvir ou deixar de ouvir, porque a palavra de Deus está de uma tal maneira disseminada nestes últimos dias, que só depende agora da pessoa praticar ou não as palavras que o Senhor Jesus proferiu. E nós temos aqui no Evangelho várias palavras que ele proferiu. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então as pessoas, elas até conhecem superficialmente, mas não praticam aquilo que Jesus mandou. Qual a pessoa do nosso país que não sabe dos dois grandes mandamentos e não praticam? Conhecem, mas não exercem. E Jesus disse que esse tipo de pessoa que ouve a palavra e não a cumpre, não a pratica, conhece a vontade do Senhor, mas não a faz, é uma pessoa que age insensatamente, pior do que louca, porque o louco, ele não é insensato, ele pode até não ter juízo, mas ele não tripudia sobre a palavra, ele não menospreza a palavra. O insensato
ele ouve a palavra, mas acha que aquilo é para os outros e não para ele, ou acha que para ele não tem importância, a palavra não vai ter esse efeito, porque afinal de contas ele não se enquadra com a maioria das pessoas. É um insensato, não tem prudência nenhuma. A pessoa que Jesus quer é aquela que edifica a sua casa, isto é, a sua vida sobre a rocha, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Eu quero mostrar detalhadamente para você que palavra e que rocha é esta a que o Senhor Jesus se refere, porque ele está dizendo: quem escuta estas minhas palavras e as pratica. E Jesus então diz que é esse tipo de pessoa que está segura, que está protegida. Mas tem muita gente religiosa, existem muitas igrejas hoje em dia. Que rocha é esta que o Senhor Jesus está detalhando? Então nós vamos ver lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 31, nós vamos começar a descobrir o detalhe desta palavra que o Senhor Jesus está falando. E você percebe aqui nesse versículo que nós vamos ler, novamente, duas realidades. Olha o que diz Deuteronômio 32, 31. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Então, do mesmo modo que existem dois tipos de pessoas, também existem dois tipos de rocha. E você vê que uma rocha está escrita com letra minúscula e a outra rocha está escrita com letra maiúscula. Significa então que o insensato, ele também tem uma rocha, mas é uma rocha feita de material não resistente. Jesus falou claramente que a rocha deles, na verdade, é um punhado de areia. Tem aparência de rocha. Você já pegou um torrão de areia? Quando eu era menino, e como toda criança, a gente tinha as turminhas e fazia muitas brincadeiras. Eu me lembro que tinha uma construção que a turminha ia e havia muita areia lá naquela construção e vários torrões de areia. Quando a molecada decidia brincar de fazer guerra, um atirava aquele torrão no outro, mas não machucava, não fazia nada, porque na hora que aquele torrão de areia batia, ele esfarelava todo. Parecia uma rocha, mas era areia. E aqui existem duas rochas, uma com letra minúscula e outra com letra maiúscula. A rocha com letra minúscula, ela é uma rocha feita de areia, não tem resistência nenhuma. Mas existe uma outra rocha, que é uma rocha dura, resistente, que não pode ser rompida. Sobre qual rocha o Senhor Jesus quer que nós edifiquemos a nossa casa? Não sobre areia, não sobre aquela rocha que parece boa, mas não tem firmeza nenhuma. Que rocha é essa, pastor? São as religiões do mundo, as superstições da vida, a confiança do homem na sua própria sabedoria, a confiança da pessoa nas suas próprias ideias. São coisas que parecem firmes, mas na verdade são rochas sem nenhuma firmeza, são verdadeiros torrões de areia. Porque na hora em que vem a tempestade, e quando sopram os ventos e combatem contra a vida da pessoa, quer dizer, contra a sua casa, é que a gente vai ver se a pessoa está edificada sobre a rocha ou não. Se o alicerce dela tem um bom fundamento, isto é, se está firmado sobre uma pedra inquebrantável, uma rocha firme, ou se está sobre uma areia que não vai alicerçar. Quando vem a chuva e transborda o rio, a areia vai junto. Toda aquela areia vai embora levada pelas águas, mas a rocha não. A pedra continua firme no mesmo lugar. Quando a pessoa está edificando sobre uma rocha de letra minúscula, sobre uma rocha frágil, então ela pensa, não, porque a minha religião é boa,
Ou então porque a minha fé é boa, porque a minha igreja é boa. A pessoa está edificando sobre uma rocha de letra minúscula. Quando ela diz, eu tenho um santo protetor, eu tenho um guia protetor, ela está fazendo a sua construção sobre uma rocha pequena, porque a tempestade vem, o vento vai soprar, vai combater contra a casa. É na hora do desespero que a pessoa vai ver sobre qual fundamento ela construiu a sua fé, sobre qual rocha ela edificou a sua casa. Porque na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora da tempestade, na hora da provação, é que ela vai descobrir que rocha que ela confia. Se é uma rocha com letra minúscula ou uma rocha com letra maiúscula. Então a pessoa vai na hora da tribulação. Meu guia, meu espírito protetor, me livra. E ela vai pedir, e a sua vida vai ser arrasada, a sua casa vai ser derrubada. Quando ela traçou tudo em cima de uma estratégia humana, confiou na sua própria inteligência, então ela pensa, a minha inteligência me livrará. Mas quando vem a tempestade, quando sopram os ventos, quando transbordam os rios, a pessoa perde a noção, não tem mais capacidade de raciocínio, e ela é levada por aquele vendaval, alicerces frágeis, rochas que não têm nenhuma importância, nenhuma dureza, rochas que não resistem a nenhum tipo de tempestade. Mas nós temos uma rocha poderosa, uma rocha especial, uma rocha feita com letra maiúscula, mas não apenas na sua grafia, não porque foi escrita com R maiúsculo pela mão do homem, mas foi escrito com R maiúsculo pela mão do próprio Deus. Deus é a nossa rocha e fortaleza, Deus é o nosso refúgio bem seguro. Na hora da angústia, podem soprar os ventos, podem transbordar os rios, podem combater contra a nossa vida, mas nós estaremos em paz, nós estaremos firmes, porque estamos edificados sobre a rocha. Quando acaba a tempestade, a gente continua de pé, porque a rocha está firme, a rocha está de pé. O homem que edifica a sua vida sobre a rocha verdadeira, ele não temerá na hora da tribulação, na hora da tempestade. Nós vamos continuar acompanhando, dentro da palavra de Deus, o significado desta rocha protetora, porque muitas e muitas vezes você é combatido e você precisa estar firme, e esse combate vai acontecer, porque não obstante haverem dois tipos de pessoas, o sensato e o insensato, não obstante haverem dois tipos de personalidades humanas na terra, no entanto, o problema vai ser idêntico. A tempestade, o vento, a chuva, o transbordar das águas vai atingir estes dois tipos de pessoas. O que edificou sobre a areia e o que edificou sobre a rocha. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo você sendo uma pessoa sábia, sensata, prudente, mesmo assim, você não estará livre da tempestade, da ventania e do transbordar das águas. Então você tem que compreender direitinho esta palavra, porque o ataque vem, não resta dúvida nenhuma. O vento vai soprar e vai combater contra a tua vida. Os rios irão transbordar, a tempestade vai cair sobre a tua casa. Então você tem que conhecer esta palavra para estar preparado. Veja comigo como alcançar proteção nessa tempestade, que é inevitável, todos passam por ela. No livro do profeta Isaías, no capítulo 25, no versículo 4, nós encontramos escrito o seguinte: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Então nós vemos aqui que esse vento, essa tempestade, representa a perseguição dos opressores contra o muro da casa, contra a parede da casa. Mas aqui nós encontramos que ele é a fortaleza do pobre.
e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Você vê que aqueles que estão confiando no dinheiro, ou confiando no poder, também estão edificando sobre areia. Eu fiquei impressionado com a morte do Franco Montoro, que é um homem conhecido a nível nacional. Está certo que a sua idade já estava avançada, 83 anos. Mas o homem estava em Brasília fazendo e acontecendo. Ele iria inclusive viajar para o exterior para participar de uma conferência internacional de grande importância. E disse para diversos políticos, deputados, senadores e até para o próprio presidente: na volta da minha viagem resolveremos todas essas coisas, vamos dar continuidade a tudo isso. E o homem, antes que pudesse executar todos os seus planos, sofreu aquele infarte no dia do seu aniversário. No dia que ele nasceu, ele sofreu um infarte. 83 anos depois de haver nascido, no mesmo dia, sofreu um infarte, para morrer 2, 3 dias depois. Todos os seus planos que ele havia traçado caíram. Por quê? Porque veio aquela tempestade contra ele, veio o vendaval, transbordou o rio, mas ele não estava alicerçado sobre a rocha. Político excelente, um dos melhores que o Brasil já teve, um dos homens mais dignos, mais corretos, mais honestos. Você não ouve acusações contra a vida daquele político. Mas apesar de tudo isso, de ter uma excelente reputação, ele construiu a sua vida sobre areia. Traçou planos que não estavam no seu poder. Disse coisas que faria que não lhe pertenciam mais. Mas ele acreditava que teria tempo para fazer essas coisas. E ainda que ele vivesse mais 17 anos, ainda que Franco Montoro pudesse chegar aos 100 anos de idade, eu garanto para você, ele continuaria construindo a sua casa sobre a areia, sobre a política, sobre o poder, sobre o mundo dos homens, sobre a sabedoria humana. E mesmo que ele vivesse 200 anos, ele continuaria edificando da maneira que ele edificou durante esses 83 anos. Mas quando veio a tempestade, a casa dele caiu e ficou todo mundo lá em volta do caixão lamentando, porque de fato é uma grande perda para o Brasil. Mas a maior perda foi ele mesmo que sofreu. Quando o Brasil chora, puxa, era um grande homem que partiu. O Brasil perdeu um grande político, mas quem mais saiu perdendo foi o próprio Franco Montoro. Porque ainda que ele queira chegar no céu, no dia do juízo, e mostrar o seu currículo dizendo: olha, Senhor, veja quantos trabalhos eu fiz lá na terra, quantas leis eu criei, veja como eu fui um bom político, um bom deputado, veja como eu não me corrompi, veja como eu trabalhei, me dediquei, morri trabalhando, morri no meio do meu trabalho. Apesar de tudo isso, ele edificou sobre a areia. A sua casa não subsistiu nesta vida e não vai subsistir também na próxima, porque durante todo o seu tempo de vida, ele agiu como homem sábio para outros homens, mas com relação à palavra de Deus, ele foi um homem imprudente, foi um homem insensato. E a gente vê que os poderosos vão morrendo, vão perecendo e partem deste mundo sem Deus e sem salvação. Edificaram sobre areia. De que adiantou ser amigo do presidente? De que adiantou ser amigo de todos os políticos? E de que adianta ter admiração de um país inteiro? Tudo isso é alicerce colocado sobre a areia. Que adianta talvez até ter dinheiro, ou ter uma bela casa, uma bela posição,
ele edificou sobre a areia, como a maioria está edificando. Mas eu não estou falando isso só porque ele é rico, não, ou porque ele foi um político importante. Eu estou mostrando um exemplo de vida. O absurdo, a insensatez da pessoa com 83 anos estar agitando em Brasília e dizendo: vou ao exterior e eu volto e faremos tudo isso. Não vai fazer mais nada, porque o teu tempo terminou. Veio a tempestade, transbordou o rio e bateu com aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Não quer dizer também que o pobre está automaticamente livre disso, porque o pobre também edifica sobre a areia. O pobre confia em muitas outras coisas, confia em muitos amigos, confia em vizinhos. Uma mulher estava dentro de casa pobre, morando numa casa pobre, uma casa feita de tábuas, um telhado frágil, e caiu uma tempestade grande na sua casa e ela estava lendo a Bíblia. E começou a relampejar, e aqueles clarões que davam até medo. E ela estava dentro de casa, dentro daquele barraco, uma casa muito simples, lendo a Bíblia. Mas ela começou a sentir medo. E ela pensou assim: puxa, a casa da minha vizinha é feita de alvenaria. A casa da minha vizinha é feita de tijolos. A casa da minha vizinha é uma boa casa. Eu vou sair agora no meio da chuva, e eu vou na casa da minha vizinha, e ali eu vou estar protegida. Ela deixou a Bíblia dentro de casa e correu para a casa da vizinha e se refugiou na casa de concreto, de tijolos da sua vizinha. E ficou sentada na sala, enquanto a vizinha foi fazer um café na cozinha. E enquanto ela estava sentada ali, mais um relâmpago e uma faísca entrou pela janela, e uma simples faísca pegou sobre ela e ela morreu na mesma hora. Morreu na casa da vizinha, onde pensou que estaria segura. O pobre também confia em muitas coisas na hora da tempestade. Ele corre para um outro homem, para uma outra mulher, corre para um padroeiro, para uma padroeira, para uma igreja. A pessoa confia, talvez, que ela ali vai estar segura. Mas quando aquela mulher estava lendo a palavra, aí sim ela estava segura. Ainda que ela ficasse dentro daquele barraco feito de madeiras, ainda que soprasse muito vento contra a casa, ela não sofreria nenhum perigo, a morte não alcançaria, porque ela estava ouvindo a palavra de Deus. Se ela tivesse dito: eu vou ficar aqui lendo a palavra, Deus vai me guardar, ela estaria edificando a sua verdadeira casa sobre a rocha. Mas quando confiou na casa da vizinha, quando confiou na vizinha, no ser humano, em uma pessoa igual a ela, ela caiu por terra. Então, meu querido, não seja igual Franco Montoro, não seja igual a esta mulher pobre que foi correr para a casa da vizinha, mas na hora da tempestade, na hora da tribulação, na hora da tormenta, na hora que o vento soprar, na hora que o opressor combater contra você, levante a tua voz para o céu e diga: eu não temerei, ainda que a terra se mude, ou que os montes se transportem, eu não temerei mal algum, porque eu estou firme sobre a rocha, a minha vida está edificada no Senhor Jesus, eu estou firme na minha fé, porque eu ouvi a palavra de Deus. Insensatos e prudentes, Jesus está dizendo que o insensato ele cai mesmo. Mas eu quero continuar te mostrando aqui em Isaías, ainda no capítulo 32, no versículo 2, e nós estamos chegando perto de esclarecer dentro da palavra este mistério sobre a rocha. Aqui nos declara que a rocha realmente é uma pessoa. Veja Isaías 32, 2. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Nós estamos vendo que a rocha é uma pessoa. E nós vamos descer mais ainda nesse detalhe, porque essa rocha é uma pessoa específica, e essa rocha recebe um nome claro, para não ficar nenhuma dúvida de quem é a tua verdadeira rocha. Veja comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11. Quando você vier à Paz de Vida, traga caneta e papel e vá anotando tudo o que a gente vai mencionando, porque depois em casa você medita melhor.
Olha o que diz aqui a palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Porque ninguém, preste atenção, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Aquele varão será o refúgio contra a tempestade, será como uma rocha. E agora aqui a rocha está recebendo nome e sobrenome, para que você não pense que talvez tenha outro Jesus por aí, porque tem muitos Jesus aparecendo por aí. Tem muitos falando que eles são Jesus, que estão dizendo eu sou Jesus, e vai aparecer muito picareta que vai ter o atrevimento de falar isso. Mas a tua rocha não são estes homens que estão se apresentando aí. A tua rocha tem nome e sobrenome, é inconfundível. O seu nome é Jesus e o seu nome é Cristo. Ele é o único Cristo. Não existe outro fundamento, não existe outra rocha. Não existe outro alicerce que possa sustentar a sua construção, a sua casa. Jesus, ele foi colocado ali como um fundamento. Ele é a rocha, mas a rocha que serve de fundamento. Na verdade, ele é o verdadeiro alicerce, porque ele sustenta todas as coisas através do seu poder e através da sua palavra. Jesus é este fundamento. E eu quero ainda te mostrar, no caso, que muitas pessoas estão edificando de maneira errada, mas quem edifica sobre a rocha realmente é Deus, e a única rocha que pode receber o teu alicerce de fé é o Senhor Jesus Cristo. Mas quem é o construtor é Deus, e qualquer outra pessoa que edifique de outra maneira está edificando sobre areia. Ele é a única rocha, mas só existe um construtor também. Veja ali comigo, voltando em Isaías no capítulo 28, no versículo 16. Está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Deus mesmo, ele colocou essa rocha, essa pedra. Essa rocha ele assentou, quer dizer, colocou como o fundamento para que se construa sobre ela. E Deus que colocou a rocha, que colocou a pedra, que assentou esta pedra, ele mesmo começa a trabalhar para construir sobre ela. Veja o versículo 17. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. O que um construtor utiliza basicamente para fazer uma boa construção? Ele vai fazer uma parede, e ele quer evitar que esta parede seja cheia de curvas. Como é que ele faz um muro, uma parede ficar retinha? Ele vai de um lado, fixa um prego, amarra uma linha, vem até o outro lado, fixa outro prego e amarra aqui a linha. E tendo esta linha bem fixada, que foi pregada, entenda, que foi pregada, a linha que foi pregada, então ele começa, ele mesmo, o construtor, ele vai construindo em direção a esta linha, e desta maneira a parede ou o muro sai certinho, sem nenhum desvio. Amém? Deus está dizendo que ele utiliza esta linha, e regrarei o juízo pela linha. O que quer dizer isso? Você já compreendeu? Pregar, nós estamos pregando não com prego de ferro, mas pregando a palavra de Deus. A linha tem que estar reta e bem esticada, e tem que seguir a linha, porque se você não seguir a linha, a parede fica torta. Então ele constrói nesta linha, e se a pessoa sair fora da linha,
o que acontece com a vida dela e com a sua parede, com a sua construção? Fica imperfeita, fica torta. Muito bem, mas isso para construir nessa direção horizontal. E para construir na vertical? O que o construtor utiliza para construir para cima? Ele utiliza o prumo. Nós não lemos isso aqui? E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. O prumo é aquela peça. Quem sabe o que é o prumo? Não, todo mundo sabe. É um ferro que tem um cordão que desce e embaixo tem outro ferro, é um pêndulo. Então o construtor ele coloca aqui em cima, certo? O prumo, e ele acompanha pelo cordão e vê como é que está lá embaixo. Então ele vê, se a parede estiver perfeita, o prumo vai encostar direitinho, tanto em cima como embaixo. Mas se a parede estiver imperfeita, então o prumo está aqui em cima, está no lugar certo. Não é por cima que ele mede, não é pelo alto que ele coloca para medir lá embaixo. Então ele põe aqui em cima e lá embaixo é que ele vê se está correto ou não. Se a parede está longe do pêndulo lá embaixo, é porque a parede está torta. Essa parede não vai resistir na hora que o vento, a tempestade combater contra ela, porque ela está torta. Então acompanhe comigo. Na horizontal, tem que estar ouvindo a palavra, acompanhando a linha, sem sair da linha. A linha que o próprio Deus estabeleceu. E no alto Deus está colocando o prumo. O prumo está sempre no alto e no lugar certo. No lugar alto ele está sempre encostado à parede. É embaixo que ele percebe que está torto. Então, o que acontece? Deus está sempre certo. Deus está sempre com o prumo colocado no lugar correto. Mas a pessoa embaixo, ela está fora. Ela já não está em contato. Ela está afastando-se do alicerce. Então o que tem que fazer? Tem que corrigir aquilo. Ora, você não quer ficar embaixo, você quer construir para chegar até lá em cima. Você está construindo sobre a rocha, muito bem. Deus está te dando o fundamento e Deus está te dando o telhado. A tua vida é aqui na terra, mas aqui na terra você tem que colocar o teu alicerce sobre a rocha, e vai edificando pela linha, e vai pelo prumo, e não sai da linha, e não saia do prumo, porque você vai alcançar o Deus Todo-Poderoso. Ele vai ver que a tua construção está certinha, você vai atingir o topo, você vai chegar ao telhado de Deus, você vai alcançar o céu. Quando a pessoa chega à conclusão de que de fato a construção que ela fez não dá mais, caiu, puxa, olha, ouvi tarde demais essa palavra, infelizmente eu já caí, eu já fui derrubado, eu já construí mal. Ah, se eu pudesse voltar atrás, ah, se eu pudesse recomeçar, se eu pudesse reconstruir a minha vida, se eu pudesse reconstruir as oportunidades que eu tive e joguei fora, se eu pudesse refazer essa construção, agora eu faria direito, porque agora vem em mim o temor. Eu senti no meu coração que eu tenho que ser sensato, que eu não posso agir como um louco, eu tenho que agir com sensatez, com prudência, mas é tarde demais. Eu quero te mostrar aqui, neste caso, que ainda há esperança para você, desde que você reconheça que a sua construção está fora da linha e fora do prumo. Se você reconhecer que tem que fazer tudo de novo, que essa construção atual não dá, tem que refazer, então existe sim esperança, desde que você se conscientize disso. Salmo 40, versículo 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Esta pessoa que se encontra nesta situação, ela foi inundada na hora da tempestade, ela quase se afogou. Caiu num lago horrível, foi sufocada.
não conseguiu manter nada, tudo foi destruído na hora da tempestade. Ela se sentiu num lago horrível, e depois, quando ela pensou que estaria bem na hora que a água baixasse, ela viu que mesmo baixando a água, ela estava com os pés num charco de lodo. A água baixou, porque é lógico que ela baixa, mas os seus pés estavam na lama. Pastor, é assim que eu me sinto. Tudo de errado eu fiz, e tudo de errado me aconteceu. Caí e caí feio, e procurei entrar na linha, procurei me consertar, mas quando eu olhei em volta, só havia lama. Eu estava com o meu pé também no charco, eu estava caído na lama, e por onde eu andava é só lama. A minha reputação está enlameada, a minha vida está enlameada. Pode ser que você se sinta assim, mas veja o que ele responde, que ele clamou, ele esperou com paciência, e ele clamou ao Senhor. Diz aqui que Deus ouviu o seu clamor, pôs os seus pés sobre a rocha e firmou os seus passos. Deus quer fazer isto com você, ainda que você já tenha caído, ainda que a tua casa tenha caído. Deus, Ele conhece a tua tragédia, a história da tua vida, e o quanto você deseja com sinceridade uma nova oportunidade para reconstruir, para refazer, para construir certo agora. Não, mas agora, pastor, se Deus me levantar, se Deus me ajudar, eu vou andar na linha mesmo. Eu vou ficar firme sobre a rocha, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou seguir os meus passos neste caminho. Se você fizer esse propósito, Deus vai colocar você sobre esta rocha e Ele vai firmar os seus passos. Mas a decisão é sua, porque não adianta só ouvir a palavra. Você está ouvindo? Jesus disse que há aqueles que ouvem, mas não as cumprem. Volte comigo lá em Mateus 7:26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Qual é o problema então? Como é que a pessoa cai e como que ela pode fazer para não cair mais? Ela tem que ouvir as palavras e cumprir. O segredo é cumprir a palavra. Não adianta só ouvir. Puxa, você ouviu tanto. E não sou só eu que estou te falando. Quantas e quantas pessoas já falaram com você? De diversas maneiras. Através do rádio, através de um programa evangélico que você assistiu sem querer na televisão, através de um folheto que te deram no meio da rua, numa estação, numa praça, através de uma palavra que você ouviu, através de um conselho de um amigo, de um vizinho, de uma pessoa que chegou e falou com você. Você ouviu, mas até hoje você não cumpriu. Não adianta só ouvir. A pessoa tem que cumprir, porque se ela não cumpre, ela está edificando sobre areia, está sendo insensata, não tem como subsistir. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, por favor, porque eu quero que uma coisa fique clara. A palavra que está sendo pregada não é a palavra para julgar você, para te condenar. É a palavra para te esclarecer, para te despertar. O pregador, aquele que coloca o prego, ele só tem esse trabalho. Ele fixa o prego de um lado, sobre a rocha, e fixa o prego do outro lado, acompanhando a rocha. Ele prega, mas a linha quem estabelece é Deus. É uma linha direta, bem esticada. E nós temos que seguir esta linha. Todos têm que seguir esta linha. Até Deus. Até Deus para edificar tem que seguir esta linha. Todos nós, a igreja para edificar tem que seguir esta linha.
E qualquer um que sai fora desta linha está construindo mal, não vai resistir. Uma parede torta, ela desaba, porque até uma criança, se colocar a mão nela, aquela parede cai. É verdade ou não é? Se você estiver andando na rua assim, rente a um muro bem comprido, e você vê que esse muro está todo torto, abaulado, você vai andar perto desse muro? Mas você não vai nem chegar perto. Fala, esse muro é capaz de cair na minha cabeça, porque qualquer um vê que esse muro é perigoso. Porque não foi construído nem com prumo, nem com a linha. Do jeito que a coisa está, e eu não estou aqui falando isso para querer julgar você, entenda isso. Porque todos nós somos obrigados a acompanhar a linha, até Deus. Até Deus tem que seguir essa linha. Ninguém pode sair fora desta linha. Todos têm que construir sobre esta rocha. E o prumo quem coloca é Deus. A construção vai subindo e Deus vai colocando o prumo para ver se a construção está perfeita. Porque se a parede não tiver prumo, ainda que esteja em linha reta, mas não tem prumo, quando vai subindo torto, chega lá, desequilibra e desaba, cai. Quer dizer que a pessoa tem que acompanhar a linha e tem que andar no prumo. Tem que estar olhando para o alto. Tem que seguir o prumo de Deus. E se a pessoa sai fora disso, ela cai. E como que ela pode ter a segurança de que não vai cair? Se ouvir a palavra do Senhor Jesus. O segredo é ouvir a rocha. O segredo é atender a voz da rocha. Então hoje, o que nós precisamos fazer? O que você precisa fazer é ver como é que você estava construindo a tua casa. É fazer uma análise da tua construção. Como é que você construiu tua vida até hoje? Em que alicerce? Foi na linha? Está na linha? Não, pastor, saí da linha. Foi no prumo? Não, pastor, saí fora do prumo. Então tem que corrigir, porque se você continuar essa construção, a tua casa vai desabar, vai cair, não vai suportar a provação, você vai perecer, vai ser grande a sua ruína. Quando Jesus falou na ruína, falou na queda, ele mostrou justamente a perdição final. Uma casa que desmorona, ninguém volta a construir lá não. Uma casa que desaba, vê se alguém quer morar lá naquele local onde era o edifício Palace 2. Eles podem retirar todo o entulho que está lá e construir um prédio outra vez e falar, olha, esse prédio aqui é cheio de segurança. Mas eles vão ter a maior dificuldade para vender naquele local. É verdade ou não é? Vai ser difícil aparecer comprador. Peraí, eu vou querer morar no mesmo local onde desabou aquele prédio? Não, mas agora o prédio é seguro. O prédio é firme. Pode comprar com confiança. É bem reforçado o alicerce. Mas a reputação má ficou. Quando desaba, quando cai, a queda, quando acontece a queda, mesmo que se levante, fica aquela marca, a marca da queda. Você precisa corrigir antes que você caia. Tem que construir na linha e no prumo, antes que caia. Essa é uma palavra profética. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não basta apenas ouvir, disse Jesus. Aquele que ouve e não as pratica é insensato, é imprudente. O que eu quero fazer junto com você e eu também? Eu quero dobrar o meu joelho aqui na frente, junto com você. Eu quero dobrar o joelho para confessar diante de Deus o que está fora da linha, o que está fora do prumo. Eu quero ajoelhar aqui na frente, junto com você, para cavar fundo nessa rocha e colocar bem fundo o nosso alicerce. Porque o fundamento foi colocado por Deus, mas quem cava é você.
Quem coloca ali o alicerce é você, mas quem constrói é Deus. Então, a análise é tua. Eu sinto que você tem necessidade de corrigir a tua construção. Você que está aqui hoje conosco, preste atenção. Você que está aqui dizendo: pastor, eu já acredito em Jesus. Todo mundo acredita. Todo mundo. Não há pessoa no Brasil que não acredita em Jesus. Mas que adianta acreditar em Jesus e não fazer o que Ele manda? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E sopraram os ventos, e transbordaram os rios, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Acreditar em Jesus, todo mundo acredita. Mas Jesus disse: não é só quem ouve, é quem pratica. Esse é o sensato. Você não pode dizer: não, isso não é comigo. É com você, sim. Acreditar em Jesus, todo mundo acredita. Mas obedecer Jesus e fazer o que Ele manda é só o sensato, é só o prudente que é capaz. O insensato, ele é orgulhoso. Não, eu estou fazendo, eu faço, deixa que eu faço. Ele é autossuficiente, ele não quer saber. Mas o prudente não. O prudente, ele chega, sabe? Ele chega ali na rocha, ele se agacha na rocha, ele se ajoelha diante da rocha, e ele vai examinar o alicerce, e ele vai dizer: Senhor, o material está bom. O material que eu estou utilizando para construir é bom. A massa que eu estou utilizando é boa. Ou isso vai esfarelar tudo, não tem consistência nenhuma, é só areia também, até minha massa é feita de areia. O prudente, ele chega e ele fala: Senhor, como é que está essa construção? Me corrija aqui. O que precisa consertar, Senhor? Ó Deus, o Senhor é o construtor, corrija aqui o que está fora do prumo. Ó Senhor, o que está fora da linha, corrija agora. Corrige. Só que a pessoa, o prudente, ele sabe o que está fora. Ele sabe o que tem que ser corrigido. Acreditar em Jesus, até os demônios acreditam. Mas os demônios não ouvem e obedecem. Não, os demônios não obedecem. Eles ouvem, mas não praticam. Eles ouvem e não praticam. O homem que ouve e não pratica é igual ao demônio. A mulher que ouve as palavras do Senhor Jesus e não pratica é igual ao demônio. O diabo vai subsistir? O diabo vai permanecer? O diabo vai sofrer uma queda definitiva? O diabo está conseguindo construir alguma coisa? Não, ele está destruindo. Você não é insensato, você não é como o diabo. A pessoa que é prudente, ela examina a sua vida e fala: realmente, tem isso que é fora da linha, tem isso que está fora do prumo, tem que ser corrigido. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você agora, e tem coisa para corrigir, e você quer que o construtor corrija, então saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você está sendo prudente. Olha quanta gente prudente. Venha. Olha, graças a Deus. Você, com certeza, acredita em Jesus. Mas não basta só acreditar. Tem que obedecer. Você tem que crer que Ele é o teu Salvador, o teu único Salvador. Ele é a única rocha, não há outra rocha. E você tem que construir em cima dele. Porque vai passar tudo. Tudo vai passar. Só Ele é permanente. Ele falou: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Jesus disse: esta palavra que eu vos digo é permanente, é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Quem ouve estas palavras e as pratica é prudente, está edificando sobre a rocha. Quem ouve e não pratica é insensato, não vai subsistir, vai ser grande a sua queda. Então nós vamos dobrar os nossos joelhos agora. E eu vou convidar você a colocar a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi as palavras do Senhor Jesus e compreendi que não adianta só ouvir, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer a tua vontade. Meu Deus da glória, o Senhor tirou a minha vida daquele lago horrível, tirou os meus pés do lamaçal e me firmou sobre a rocha. Agora, meu Deus, eu estou firmando a minha fé, o meu alicerce sobre a rocha. O Senhor Jesus é o meu fundamento, Ele é o meu único e suficiente Salvador. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir, constrói sobre a minha vida, coloca a linha para eu seguir, não me deixe sair fora, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estou agora disposto a andar, a colocar os meus passos rente à linha, junto à linha, não me afastarei, não me desviarei. Também, meu Deus, eu quero que o Senhor coloque o prumo, o teu prumo sobre mim, me edifica em linha reta para o céu, porque eu quero atingir a morada celestial. Eu quero, meu Deus, chegar no topo, e eu preciso que o Senhor construa sobre mim. Por isso, meu Deus, tudo aquilo que não estiver bom, corrige agora. Toda a construção que eu fiz e foi mal feita, retira e põe a nova. Faz, meu Deus, a minha casa ficar firme sobre a rocha. E eu tenho certeza, ainda que soprem os ventos, que transbordem os rios e combatam contra a minha casa, eu não cairei, porque eu estarei firme sobre a rocha. Porque tudo isto vai passar, mas a rocha ficará para sempre. E todo aquele que estiver sobre a rocha permanecerá para sempre. Meu Deus querido, perdoa agora os meus pecados e aperfeiçoa a minha vida e confirma o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Assim seja. Continue em espírito, que eu vou orar, a igreja vai orar por você. Igreja, estende as mãos na direção de todas essas pessoas. Ah, meu Deus, quantas pessoas partem deste mundo que haviam construído sobre areia, confiaram no dinheiro, confiaram no poder humano, confiaram na inteligência humana, confiaram nos amigos, confiaram nas religiões. Mas quando veio a tempestade e quando soprou o vento e combateu contra a casa, ela caiu, porque havia sido edificada sobre areia. Muitos, meu Deus, estão sofrendo por causa disso. Esta pessoa chegou aqui agora, reconhecendo que ou a sua construção não estava boa, ou a sua construção já havia caído. Mas esta pessoa veio a tempo de pedir ao Senhor um novo começo, pedir ao Senhor que reconstrua a sua vida, uma nova oportunidade para fazer tudo direito, para fazer tudo certo. Esta pessoa reconhece que no passado fez tudo errado,
mas daqui para frente ela vai fazer tudo certo, ela vai andar na linha, vai andar no prumo e vai andar neste caminho reto e santo. Por isso, meu Deus, esta pessoa precisa ser edificada por Ti, porque ela já se firmou sobre a rocha eterna, sobre a rocha verdadeira. Agora ela só precisa ser edificada, e é o Senhor que edifica. Então levanta esta pessoa, meu Deus. Ergue esta mulher, ergue este homem. Ainda que esta pessoa estivesse caída num lago horrível, ou ainda que ela estivesse num lamaçal, num tremedal de lama, ainda assim, meu Deus, ela pôde ser resgatada por Ti. Então faz esta obra, firma esta pessoa. E eu sei que na hora da provação que há de vir sobre a terra, porque ainda uma grande tempestade há reservada para o mundo, esta pessoa não cairá, porque ela se firmou sobre a rocha. Meu Deus, esta pessoa está te pedindo perdão dos pecados, esta pessoa está pedindo libertação dos vícios, esta pessoa está pedindo transformação de vida, esta pessoa está pedindo restauração no seu dia a dia, esta pessoa está te suplicando agora, clamando que o Senhor faça esta obra poderosa. Então faça, meu Deus, edifique esta vida sobre a rocha, firme esta pessoa, coloca, meu Deus, agora um bom concreto, uma boa argamassa, firma mesmo esta vida com a tua mão poderosa, porque o Senhor é o sábio construtor. Edifica, meu Deus, esta vida, porque ela ouviu a tua palavra, esta pessoa é prudente. Então confirma a bênção, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém, Senhor. Amém. Pode se levantar agora. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Diga amém, Jesus. Oh, glória. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.